Boa noite. Hoje vamos iniciar o trabalho sobre tecido adiposo, suas características, diferenças e seus fatores bioquímicos. A equipe é formada pelo Jonas, o Ismael, o João Vitor, a Janiele, o Wesley e o Denis. A história da ciência é rica em exemplos de concepções equivocadas que se revelaram prejudiciais com consequências ruins para a humanidade. Em biologia, a ideia errônea sobre o papel do tecido adiposo é um exemplo. Durante muito tempo, pensou-se ser uma estrutura secundária cuja característica mais marcante era possuir notável capacidade de armazenar grandes quantidades de gordura na forma de triacilgliceróis. Em indivíduos com peso corporal dentro da normalidade, índice de massa corporal entre 18,5 e 25 kg por metro quadrado, essa reserva gira ao redor de 120.000 quilocalorias. Além dessa particularidade, atribuíam-se ao tecido adiposo duas atividades básicas: a lipogênese, que possibilita acumular reservas energéticas, e a lipólise, para suprir energia em momentos de maior demanda ou de carência nutricional. Pouco se atentou para outro aspecto funcional: a sua participação no controle do peso corporal e da ingestão alimentar. Pistas sobre essa particularidade funcional existem na literatura pertinente em trabalhos da década de 1950 a 1960, quando Kennedy propôs uma teoria metabólica para explicar o controle do comportamento alimentar, denominada de teoria lipostática. Em síntese, este autor, estudando ratos, propunha que o tecido adiposo participava do controle do consumo alimentar mediante a liberação de fatores circulantes. Admitia-se que fossem ácidos graxos livres, que com a insulina agiam sobre o hipotálamo, possivelmente o núcleo ventromedial, naquela época conhecido como centro da saciedade, inibindo ou refreando a ingestão de alimentos. Essa teoria, embora engenhosa e apoiada em inúmeros trabalhos, pouca atenção despertou, teve discreta repercussão e foi esquecida até que nos anos de 1990, com a descoberta da leptina por Young e Coles, inaugurou-se uma nova era de estudos sobre o tecido adiposo, como órgão endócrino, e a partir daí, a leptina foi associada ao controle do peso corporal, pois camundongos, portadores de uma mutação disfuncional do gene da leptina, eram obesos e tinham apetite voraz. O tratamento com leptina reduzia a ingestão alimentar e o peso corporal. Com isto, a teoria lipostática retornou sob nova roupagem. Trabalhos de Arrima e Flyer permitiram a seguinte releitura da teoria lipostática: a leptina, e não os ácidos graxos livres, liberada pelos adipócitos com a insulina, agiriam sobre o núcleo arqueado, em vez do ventre medial, ativando populações de neurônios anorexígenos, aí localizados, que expressam pró-ópio-melano-cortina, e transcrito regulado por cocaína e anfetamina, e inibindo outros neurônios orexígenos, que expressam neuropeptídeo e NPY, e proteína a GOT relacionada, AGRP. O sinergismo entre leptina e insulina foi confirmado por muitos estudos, entre os quais os de Carvalheira e Coles, estudando a sinalização intracelular de insulina e de leptina em hipotálamo de ratos, que mostra intenso crosstalk entre os dois hormônios. Hoje, o estudo sobre o controle do peso e do comportamento alimentar atingiu alto grau de complexidade. Este breve histórico revela que o tecido adiposo possui admirável capacidade de conversar com outras estruturas, notadamente com o sistema nervoso central, e este é o seu grande papel. Entender esta conversa química promete ser o grande aspecto dos estudos funcionais sobre o tecido adiposo nos próximos anos. O tecido adiposo é um tipo especial de conjuntivo no qual se observa predominância de adipócitos. As células podem ser encontradas isoladas ou em pequenos grupos no tecido conjuntivo frouxo. Porém, a maioria deles formam grandes agregados, construindo o tecido adiposo distribuído pelo corpo. É o maior depósito corporal de energia, sob a forma de triglicerídeos. As células hepáticas e o músculo esquelético também acumulam energia, mas sob a forma do glicogênio. Como os depósitos de glicogênio são menores, os grandes depósitos de triglicerídeos do tecido adiposo são as principais reservas de energia do organismo. Os triglicerídeos são mais eficientes como reserva energética porque fornecem 9,3 calorias por grama contra apenas 4,1 calorias por grama fornecidos pelo glicogênio. Os triglicerídeos do tecido adiposo não são depósitos estáveis, porém se renovam continuamente, e o tecido é muito influenciado por estímulos nervosos e hormonais. Além do papel energético, o tecido adiposo tem outras funções. Sendo localizado sobre a pele, ele modela a superfície, sendo em parte responsável pelas diferenças de contorno entre os corpos da mulher e do homem. Além de que ela forma também conchinhas absorventes de choque, principalmente na planta dos pés e na palma das mãos. Como as gorduras elas são má condutoras de calor, o tecido adiposo ele contribui para fazer um isolamento térmico do organismo, né? Além disso, ele também preenche espaços
entre os tecidos e auxilia a manter determinados órgãos em suas posições normais. O tecido adiposo também tem atividade secretora, sintetizando diversos tipos de moléculas. Bom, há duas variedades de tecido adiposo, que apresentam distribuição no corpo, na estrutura, na fisiologia e em patologias diferentes. Uma variedade é o tecido adiposo comum, ou amarelo ou unilocular, e a outra é o tecido adiposo pardo ou multilocular, né, ou marrom. O tecido multilocular é também chamado de tecido adiposo pardo, né, por sua característica. Essa cor se deve à vascularização abundante e às numerosas mitocôndrias encontradas em suas células. Por serem ricas em citocromos, as mitocôndrias têm a cor avermelhada. O tecido pardo é de distribuição limitada, localizando-se em áreas determinadas. Esse tecido é abundante em animais que hibernam, nos quais foi chamado de glândula hibernante. E também é encontrado no feto humano e no recém-nascido. O tecido adiposo multilocular apresenta localização bem determinada. E como esse tecido não cresce, a sua quantidade no adulto ele é extremamente reduzida. Né? As células do tecido adiposo multilocular elas são menores do que as do tecido adiposo unilocular, né? E tem a forma poligonal. Além de que o tecido adiposo multilocular ele é especializado na produção de calor, tendo papel importante nos mamíferos que hibernam. Na espécie humana, a quantidade desse tecido ela só é significativa no recém-nascido, tendo função auxiliar na termorregulação, ao ser estimulado pela liberação de norepinefrina nas terminações nervosas abundantes em torno das suas células. O tecido adiposo multilocular acelera a lipólise e a oxidação de ácidos graxos. A oxidação dos ácidos graxos produz calor e não ATP, como a dos tecidos em geral, porque as mitocôndrias do tecido multilocular apresentam nas suas membranas externas uma proteína transmembrana chamada termogenina ou UCP1. Além de que essa proteína ela possibilita que os prótons transportadores para o espaço intermembranoso voltem para a matriz mitocondrial, né, sem que passem pelo sistema de ATP sintetase existente nos corpos elementares das mitocôndrias. Tecido adiposo branco ou tecido unilocular. A cor do tecido unilocular varia entre o branco e o amarelo escuro, dependendo da dieta. Essa coloração deve-se principalmente ao acúmulo de carotenos dissolvidos nas gotículas de gordura. E praticamente todo o tecido adiposo encontrado em humano adulto é do tipo unilocular. Seu acúmulo em determinados locais é influenciado pelo sexo e pela idade do indivíduo. E esse tecido forma o penículo adiposo, que é uma camada disposta sob a pele e que é de espessura uniforme por todo o corpo de um recém-nascido. E com a idade, o penículo adiposo tende a desaparecer em certas áreas do corpo, assim se desenvolvendo em outras partes. Essa deposição seletiva de gordura é regulada principalmente pelos hormônios sexuais e pelos hormônios produzidos pelas camadas corticais da glândula adrenal. Quando isoladas, essas células são esféricas, tornando-se poliédricas no tecido adiposo pela compressão recíproca. A gotícula lipídica é removida facilmente pelos solventes orgânicos utilizados na técnica histogênica. Por isso, nos cortes histogênicos comuns em cada célula mostra apenas uma delgada camada de citoplasma, como se fosse um anel em torno do espaço deixado pela gotícula lipídica removida. E além da gotícula lipídica principal, existem outras muitas menores. Todas essas gotículas, independentemente do tamanho, são desprovidas da membrana envolvente. Cada célula adiposa envolvida por uma lâmina basal e sua membrana plasmática mostra numerosas vesículas de penincitose. O tecido unilocular apresenta septos de conjuntivo que contém vasos e nervos. Desses septos partem fibras reticulares que sustentam as células adiposas.
Histogênese do tecido adiposo unilocular. As células adiposas unileculares se originam no embrião a partir da célula derivada do mesenquima, os lipoblastos. Essas células são parecidas com os fibroblastos, porém logo acumulam gordura no seu citoplasma. As gotículas lipídicas são inicialmente separadas umas das outras, porém muitas se fundem formando uma gotícula única, que é a característica principal da célula adiposa unilocular. Agora explicando essa imagem, que é a origem e o desenvolvimento das células adiposas. A origem, a célula mais superior, é uma célula mesenquimal influenciada que, além de formar outros tipos de células, dá origem aos fibroblastos e aos lipoblastos também, lipoblastos. Os lipoblastos diferenciam-se em células adiposas quando a gordura é mobilizada para atender às necessidades metabólicas do organismo. As células adiposas maduras podem voltar a apresentar apenas algumas gotículas em seu citoplasma. Nesse caso, ela volta a um estágio pelo qual passou durante a histogênese. Essas setas nos dois sentidos. As células não foram desenhadas na mesma escala. A célula adiposa madura é maior em relação às outras células mostradas no desenho. Tecido adiposo unilocular, ou também chamado de tecido adiposo branco. Esse tecido possui algumas funções, como por exemplo a de reserva energética, de isolante térmico. Nesse caso, se forma aí um panículo adiposo, que é uma camada isolante que vai ser localizada abaixo da derme da pele. E ela é mais espessa em indivíduos que vivem em climas árticos, em climas frios. O tecido adiposo, ele também é um órgão secretor. Ele pode também sintetizar várias moléculas, como por exemplo a leptina, que é um órgão proteico. E diversas células do cérebro e em outros órgãos têm receptores para a leptina. Esta molécula, ela participa da regulação da quantidade de tecido adiposo no corpo e também da ingestão de alimentos. Ela atua principalmente no hipotálamo, diminuindo a ingestão de alimentos e aumentando o gasto de energia. Localização. Ele pode ser localizado em maior quantidade sobre a pele do abdômen, nas nádegas, axilas, coxas e também nas mamas. Ele também pode ser encontrado na medula óssea e em outros tecidos, preenchendo os lugares vazios. Como também pode ser encontrado na planta dos pés, nas palmas das mãos, sob o pericárdio visceral e também envolvendo os globos oculares. Nesse caso, ele vai ter função de amortecer impactos. Curiosidades sobre a remoção de gordura. Quando o indivíduo vai perder gordura, ele, seja por qualquer motivo, essa perda não é feita uniformemente. Primeiro, se perde dos depósitos subcutâneos, dos mesentéricos e dos retroperitôneos. E por último, é que se perde a gordura dos coxins. Outra curiosidade também é que tanto o tecido adiposo unilocular e o multilocular, ou seja, o marrom, eles são inervados por fibras simpáticas do sistema nervoso autônomo. Só que no caso do tecido unilocular, as terminações nervosas elas são encontradas nas paredes dos vasos sanguíneos e apenas alguns adipócitos é que são inervados. Doença. Com relação à obesidade. A obesidade ela é bem mais frequente do que todas as deficiências alimentares somadas, Em adultos, ela geralmente se deve ao aumento da quantidade de triglicerídeos depositados em cada adipócito unilocular, sem que exista aí o aumento no número de adipócitos. Mesmo em pacientes que são submetidos à cirurgia bariátrica, que chegam a perder, por exemplo, 40 quilos ou mais, o número de adipócitos ele tende a permanecer constante. Nesse caso, a redução de peso é explicada pela diminuição do tamanho celular e do conteúdo de gordura em seu interior. Pessoas obesas e as que engordam rapidamente formam mais adipócitos.
E o fenômeno oposto ele não ocorre, no entanto, como por exemplo no emagrecimento, as células que armazenam gordura elas não morrem, apenas diminuem de tamanho, que é uma característica que explica a facilidade para recuperar os quilos perdidos. A gordura ela não é distribuída de forma uniforme pelo corpo, né? Nos adultos, ela tende a acumular-se na região da bacia e também das coxas, dando, por exemplo, a silhueta em forma de pera, que é mais frequente em mulheres, ou ao redor da cintura, né? Tendo aí um formato de maçã, sendo a mais comum em homens. Conceitos bioquímicos. Tecidos adiposos. O tecido adiposo como centro regulador do metabolismo. O tecido adiposo teve recente descoberta sobre sua capacidade em produzir hormônios atualmente em processos fisiológicos fisiopatológicos. Estão revolucionando conceitos sobre a sua biologia, que é caracterizada por células adiposas, as quais denominamos de adipócitos, que armazenam muita gordura. Estas células possuem um vacúolo central, ou seja, pode aumentar ou diminuir de acordo com o metabolismo do indivíduo. A quantidade de gordura difere nas partes do corpo. Histologicamente, os adipócitos são esféricos quando isolados, mas têm forma poliédrica quando justapostos para formar o tecido adiposo. Nos preparados histológicos de rotina, o lipídio é extraído durante o processo de desidratação com solvente orgânico, o que dá o aspecto de uma rede delicada de polígonos irregulares. Mas qual seria a sua função? Pois bem, ele tem função isolante térmico, de proteção dos órgãos contra os choques mecânicos e de reserva energética. A gordura constitui uma forma eficiente de armazenamento de calorias, porque apresentam cerca de dobro da densidade calórica dos carboidratos e das proteínas. Qual seria a correlação entre os tecidos adiposos e a obesidade? Primeiramente, vamos saber um pouco mais sobre o que é a obesidade, né? A obesidade ela pode ser definida como um acúmulo de gordura corporal e é derivada de um desequilíbrio crônico entre a energia gasta e a energia adquirida. Neste desequilíbrio podem estar implicados diversos fatores relacionados com estilo de vida, como dieta, exercício físico. As alterações neuroendócrinas, justamente com um componente hereditário. Vamos conhecer agora um pouco sobre as características da obesidade, que são caracterizadas por 3 tipos. A obesidade homogênea. Nesse caso, não há uma predominância da gordura em uma área localizada, pois o excesso de peso está distribuído pelo corpo. Isto pode ser perigoso, pois a pessoa pode se descuidar por não haver um grande impacto na aparência física, como nos outros tipos. Já a androide é uma obesidade em formato de maçã, mais característica do sexo masculino ou em mulheres após a menopausa. E nesse caso, há um acúmulo de gordura na região abdominal e torácica, aumentando os riscos cardiovasculares. Já a ginecoide é a obesidade em formato de pera, mais característica do sexo feminino, e nesse caso há um acúmulo de gordura na região inferior do corpo, se concentrando nas nádegas, quadril e coxas. Está associada a maior prevalência de artrose e varizes. A correlação entre o tecido adiposo e a obesidade é que ele é um importante órgão endócrino capaz de modular processos metabólicos, tanto localmente como em diversos outros tecidos, tendo papel modulador na obesidade. Sua função como regulador de processo inflamatório tem sido bastante evidenciado. Um mecanismo proposto para sinalizar o início desse processo é a hipóxia do tecido causada pela expansão dos adipócitos. Atualmente, o tecido adiposo é um dos principais focos de pesquisa em obesidade, devido a um maior entendimento da função biológica desse tecido desde a última década. Já está claro que o tecido adiposo secreta múltiplos peptídeos bioativos. O aumento da prevalência da obesidade em quase todos os países durante os últimos anos parece indicar que existe uma predisposição genética para a obesidade.
sobre a qual atuam os fatores ambientais relacionados com o estilo de vida. Dessa forma, conhecendo os mecanismos bioquímicos da obesidade, será possível no futuro encontrar mecanismos eficazes para regular o balanço entre adipogênese e morte de adipócitos e, portanto, a obesidade. Algumas doenças causadas pela obesidade. Temos depressão, apneia de sono, doenças arterial, fígado gorduroso, câncer, incontinência, intértrico, gota, hipertensão, insuficiência cardíaca, refluxo, diabetes, doenças de vesícula biliar, infertilidade e trombose.